O corpo é de mais uma vítima de feminicídio. Maria Delma foi assassinada pelo ex-marido depois de anos de violência. Ele batia nela, né? No começo da relação ele sempre ia pra cima, partia pra cima, ou tacava algum objeto. Na cabeça dele, minha mãe tinha um amante, né? Ele xingava ela chamava ela às vezes de vaca, né? Porque ela estava parecendo uma prostituta, essas coisas. Então sempre era ofensas, né? Como mulher, né? Até que este ano tomou coragem e saiu de casa. Maria Delma procurou a delegacia da mulher, relatou as ameaças que sofria do marido e pediu uma medida protetiva. Cerca de um mês depois, as filhas souberam que o juiz havia negado o pedido. Mas a essa altura, Maria Delma não precisava mais contar com a justiça para protegê-la. Quando a gente foi para a delegacia fazer o boletim de ocorrência, a delegada nos informou que foi indeferido. O Estado não foi omisso, né? E ela não teve a proteção de ninguém. Então ela estava desprotegida. Estava mesmo. As medidas protetivas que exigem o distanciamento do agressor estão previstas na Lei Maria da Penha e têm um objetivo claro. Previnem feminicídios e que o sistema de justiça tem cada vez mais concedido medidas protetivas e aprimorado suas políticas para fiscalizá-la e as mulheres ficarem mais protegidas. Sim e não. Porque nunca os homens descumpriram tanto as determinações judiciais para ficarem longe das vítimas. De janeiro a julho deste ano, das quase 230 mil medidas protetivas concedidas, mais de 35 mil foram violadas. A cada 8 vítimas que precisaram de proteção, uma, pelo menos, continuou a ser alvo do agressor. Concentre-se nos últimos 4 anos. Em 2020, foram 8.690 descumprimentos. Os números saltaram e em 2023, mais de 50 mil agressores passaram por cima das protetivas. Aumento de 481%. A justiça concedeu mais medidas? Sim, mas os criminosos foram muito mais audaciosos. Foram inúmeras vezes que esta mulher foi desafiada pelo ex-marido, que deveria ficar no mínimo a 300 metros dela e dos 4 filhos. O que ele falava? A maioria das vezes é que eu tava com um homem que, se eu não fosse dele, eu não ia ser de ninguém, que se pegasse alguém aqui, ia matar eu e a pessoa ia tacar fogo. História semelhante viveu esta outra vítima, mãe de 3 filhos. Mais de 30 vezes ele quebrou a medida protetiva, ele ficava rindo, falando que a polícia não pegava ele. E por que isso acontece com tanta frequência? Com a palavra, a mulher que é símbolo da luta contra a violência doméstica, Maria da Penha. Quando a medida protetiva é dada e que não existe uma fiscalização dessa medida, não existem políticas públicas que fiscalizem e que tomem o devido cuidado para a proteção dessa vítima, os feminicídios podem acontecer. Mais de 900 mulheres na cidade de Guarulhos têm medidas protetivas, mas pelo menos 1/3 delas não se sente protegida. E a Justiça reconhece isso, tanto que envia para a Guarda Civil o nome e o endereço de cada uma delas. A Patrulha Maria da Penha passa diariamente para saber se tudo está bem ainda. Hoje, 353 mulheres estão nessa lista. Foram mais de 17 mil visitas em 6 anos pela patrulha. Funciona 24 horas e assim, dependendo do caso, a gente passa mais de uma vez, dependendo se a mulher tiver em risco iminente de morte, a gente passa quantas vezes se fizer necessário. Nossa Patrulha Maria da Penha já fez 60 prisões em flagrante por descumprimento de medida protetiva. É o caso dos ex-companheiros das 2 mulheres que vimos há pouco. Lá na delegacia ele pedia na frente dos policiais, jurando que nunca mais ia fazer isso, pra mim não deixar acontecer. Tava com canivete. Daí eu perguntei pra ele, por que você tá com isso no bolso? Ele pegou e falou, tava esperando você sair pra te picotar. Agora eu tô aliviada e todo dia eu entro lá no processo pra ver se ele tá lá mesmo. Um exemplo bem-sucedido é o projeto Viva Flor, da Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal.
oferece a mulheres com medida protetiva um aparelho com botão de pânico e, em alguns casos, instala tornozeleira eletrônica nos valentões. Se o agressor se aproximar dela, mesmo que ela não esteja vendo, mesmo que ela não observe, essa aproximação indevida é acionado um alarme e a gente entra em contato com os dois. Se o agressor não sair daquela área de exclusão, imediatamente são despachadas 2 viaturas, uma para proteger a vítima e outra para prender o agressor, porque ele violou aquela área de exclusão. Ele já protegeu, para você ter uma ideia, 2.500 mulheres e até hoje, nesses 3 anos, nunca perdemos nenhuma. Violar medida protetiva agora dá de 2 a 5 anos de cadeia mais multa. Mas especialistas defendem medidas que combatam o machismo. Essa desconstrução só acontece através da educação. E a educação, a partir do ensino fundamental, e a reflexão para os que foram presos pela lei, e antes de serem soltos, eles precisam passar por um tratamento através dos grupos reflexivos. Isto é o que vai conseguir diminuir essa violência. Esse é o tema da reportagem de amanhã. As medidas de segurança antecedem nosso encontro com reeducandos do Centro de Detenção Provisória de Pinheiros, na capital paulista. Eu vi um cara tão miserável que eu não dei valor no ouro que eu tinha na minha mão. A referência é a ex-companheira. Não sabemos o que ele fez, mas ele sabe e é chamado a refletir sobre o passado e o futuro na aula de Direito das Mulheres do projeto Bem Delas, da OAB São Paulo. A doutora Mariana é voluntária. Antes do começo das aulas, a gente tem um perfil de todo mundo falar que sou inocente, eu não fiz isso. Mas acredito que, inclusive, essa fala de sou inocente é porque ele nem entende o que a lei está falando que é crime, assim. Então, quando a gente explica a lei, não tem um consenso de todos, mas alguns voltam e falam, eu errei de fato. Todos aqui são acusados por crimes contra a dignidade sexual. Estupro, pedofilia, importunação e assédio são alguns exemplos. Estão em prisão preventiva ou aguardando julgamento. O curso prevê 6 encontros semanais. Muitas coisas boas e que não tinha na minha mente que agora vai ficar eternamente. A respeitar a mulher, eu já xinguei mulher no caso, né? E o xingar fala palavrão. Isso aí eu não vou falar mais. Este rapaz de 21 anos está no cadeião faz pouco mais de um ano. Justifica que adquiriu certos comportamentos por influência da sociedade. Isso fica impregnado na nossa mente sem a gente perceber. Muitas das vezes a gente abre o Instagram, a gente abre as redes sociais e tá lá uma mulher bonita e ela se mostrando de certas formas sexuais, entendeu? E isso daí vai impregnando na cabeça do homem. E o homem ele se sente com essa disposição a achar que as mulheres são um objeto sexual. Mas se ela quiser se mostrar, é problema dela, né? Se ela quiser se mostrar, aí sim é uma questão que é um problema dela. Porque do mesmo jeito que a mulher tem esse direito, o homem também tem. De cerca de 800 reeducandos desta unidade, 110 já participaram do curso desde outubro do ano passado, quando o programa foi instalado. Ninguém é obrigado a participar, mas a frequência colabora com uma mudança de imagem do preso junto ao Poder Judiciário. Entretanto, o maior benefício é outro. Até o presente momento, não há registros de reincidência nos participantes do projeto. E quem ganha com isso? A sociedade. Acho que ninguém vai sair daqui um novo homem sem reproduzir nada do machismo, mas eles saem daqui provocados para questionar algumas situações para eles que eram comuns.
iniciativas como essa se sustentam na tese de que não basta ser punitiva. A lei precisa desconstruir o velho homem, como ensina a mulher que dá nome à Lei de Combate à Violência Doméstica. E essa desconstrução só acontece através da educação. E a educação a partir do ensino fundamental e a reflexão para os que foram presos pela lei. Há a possibilidade de, com isto, ele já, pelo menos, virar a chave mental e se conscientizar de que ele não pode continuar com aquele tipo de postura, que há necessidade de respeitar a mulher, de respeitar as escolhas da mulher e a atividade e saber que a mulher não é posse dele. Ele olha, a menina tá dando bola pra você, vai lá, mas só que ele não pensa em nenhum momento na parceira dele. Os homens aqui reunidos ou estão cumprindo medida protetiva, ou sendo processados, ou já estão condenados no âmbito da Lei Maria da Penha. E por determinação da Justiça, vêm para cá para participar de um grupo reflexivo. O desafio é, em 20 encontros de 2 horas, transformar a maneira com que eles veem e tratam uma mulher. Enquanto estive na reunião, ouvi confissões, arrependimentos. Né? E como minha mãe diz, né? Tudo na vida tem uma consequência. Às vezes não chega a tanto. O senhor bateu nessa mulher? Não, inclusive ela me bateu lá dentro. O programa E Agora José é um entre os 26 grupos reflexivos ligados ao Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Esse encaminhamento para eles é muito bom, porque o juiz já vai analisar que ele está num sistema de melhora interna para que seja melhor socialmente. Se eles faltarem 3 vezes consecutivas, aí a gente devolve ele para o juiz. Que bom que os grupos existem, mas o ideal mesmo é que eles não fossem necessários. Que valores familiares justos, praticados desde a infância, dessem conta de formar cidadãos com capacidade de entender o básico. Conscientizar que essas crianças, elas precisam aprender o que é gênero, o que é respeitar as pessoas. As mulheres não são inferiores, na verdade elas são iguais, só que a nossa sociedade legitimou a ideia de que as mulheres são inferiores aos homens. Na reportagem de amanhã, o desabrochar das mulheres que, livres dos companheiros violentos, ganham a chance de viver dignamente. Quem vê a Carla saudável, risonha, confiante, não faz ideia do que ela já passou nessa vida enquanto viveu com o ex-companheiro. Começou a proibir roupas, amizades, aí em lugares onde tinha homem, batia, chutava. Se eu caísse no chão, teve uma vez que ele machucou, que ele quebrou os dentes, que ele apertou tanto assim, que era para eu não gritar e começou a sangrar assim. Só nos primeiros 7 meses do ano, a violência contra a mulher gerou mais de 360 mil ações na Justiça. É muito e nem é tudo, porque, como sabemos, inúmeros casos ficam abafados entre 4 paredes. Segundo os especialistas, a violência doméstica passa por uma escalada. Depois que começa, não se sabe aonde vai chegar. Mas quando termina, o mundo ganha uma nova mulher. Se ela tiver sobrevivido. E são elas que vão contar como deram a volta por cima graças à lei que pune esse tipo de violência. Depois que a Carla denunciou os maus tratos e o caso chegou à justiça, foi impedida pelo ex-companheiro de comparecer à audiência. E foi aí que o juiz concedeu uma medida protetiva, determinando o afastamento do criminoso. Ele não respeitou. Ele, no mesmo dia da audiência, ele foi até minha casa. Ficava me seguindo, ficava próximo aonde eu estava para ver o que eu estava fazendo, jogava pedra, jogava pau em mim, me ameaçava. Eu fazia mais um boletim de ocorrência, pelo que tinha acontecido. Quer dizer, foi criando um histórico, né? Isso, o histórico dele foi ficando cada vez maior. Até que um dia, o jogo virou.
guardas da Patrulha Maria da Penha foram à casa da Carla. E quem estava lá? O ex-companheiro. Quando ele escutou o barulho, sem chamar o nome dela. Aí ele veio ver. Eu estava com minha arma na mão, eu já apontei a arma na cara dele, já pus a arma no rosto dele. E aí falei que ele estava preso. Eu ia conduzindo ele para a prisão, ele pedia, pelo amor de Deus, não me bate, vocês não vão fazer nada comigo. Mas ele não era valentão? Ele era valentão e assim... Com ela, né? Com ela. O que mudou a partir do dia que ele foi preso? E foi a salvação da minha vida. Eu comecei a acreditar em mim, ter amor próprio, cuidar de mim, que eu estava totalmente destruída. Estava sem dente, estava muito magra, não me alimentava direito, sem trabalho e tinha uma criança para cuidar. Hoje, ela trabalha no Aeroporto Internacional de São Paulo, faz aulas de inglês, tem vida social, vive em paz. O agressor já foi solto, mas ela é monitorada pela Guarda Civil e conta com um botão do pânico no celular. É só eu apertar se ele se aproximar de mim. Aí a GCM já vem e me localiza. Para esta outra vítima, também tantas vezes agredida, humilhada, ameaçada, a prisão do marido representou a liberdade dela e dos filhos. Não serve para estar na rua? Não, serve não. Serve para estar lá. Porque se quisesse estar na rua, era para estar trabalhando e me ajudando a criar os filhos. Não, quer estar na rua, me atormentando e não deixando eu trabalhar para criar os filhos dele. Depois de ter os próprios filhos ameaçados de morte, a casa inteiramente quebrada, a vida devassada na vizinhança, essa mulher só teve sossego quando o algoz foi preso por descumprimento da medida protetiva. Para demonstrar para a mulher que ela não está sozinha, que ela não precisa de aceitar nenhum tipo de ameaça, nenhum tipo de situação. Infelizmente, nem todas as histórias terminam assim. No ano passado, 1.463 mulheres foram vítimas de feminicídio no país. Perderam a vida pelo fato de serem mulheres. A pena por feminicídio no Brasil acaba de ser aumentada para até 40 anos. Temos os recursos educativos da Lei Maria da Penha, que se cumpram, principalmente para quem vai além da medida. Maria da Penha, agradeço a Deus pela sua vida. O que aconteceu com você para poder fortalecer outras mulheres? Carla, eu fico muito feliz porque a finalidade da lei é exatamente essa, salvar vidas, dar condição de uma mulher ter uma vida onde ela seja feliz e possa criar seus filhos. A família saudável não é aquela em que é formada por um homem ou uma mulher, não. A família saudável é aquela que é formada quando um das pessoas, ou os dois, dão amor aos filhos e ensinam os filhos a serem pessoas de bem. E graças a Deus você está salva. Deus te abençoe muito, viu? Muito obrigado. Meu amor, muito obrigado. Ajuda se você precisar de mim, tô bem.